Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão acompanhando essa aula hoje sobre política criminal de drogas. Meu nome é Vitor Stegman Dieter. Eu sou doutor pela University of Kent, da Inglaterra, mestre pela Universidade de Bolonha e Padova em Segurança Pública e Criminologia Crítica. Sou mestre também em Direito pela Universidade Federal do Paraná e graduado em Direito pela mesma universidade, além de especialista no Instituto de Criminologia e Política Criminal. Atualmente também sou professor de algumas instituições de pós-graduação e trabalho hoje como coordenador do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Conselho Nacional de Justiça. Para quem também dá um feedback antes de começar aqui, né? Eu sou um homem branco de 35 anos, de cabelo preto e barba e camisa azul. Nós vamos falar hoje, então, sobre política criminal de drogas, proibicionismo e criminalização. Eu já dou um aviso a vocês que esse é um tema bem amplo. Eu dou esse tema de aula há alguns anos como um módulo, como uma disciplina própria, no qual a gente, né, esse tema, a gente costuma discutir em torno de uma disciplina de 6 meses, seria o equivalente, né, para as pós-graduações. Então, aqui, o que eu vou fazer é um breve apanhado, né, um breve percurso no que é o mais debatido e dar algumas noções básicas do que é pensar a política criminal de drogas de maneira crítica e entender esse problema, né, com as suas, o que eu gosto de chamar, seus diferentes eixos, para, na hora do engajamento sobre o tema drogas, a gente ter ferramentas para poder enfrentar esse problema, ou tal problema, no cenário de debate público. E eu acho que o primeiro ponto, né, para começar a falar sobre o tema droga é o próprio termo, de onde vem isso. E a origem do termo droga, isso tem a ver com também como que o problema droga começa a surgir. Está relacionado especificamente, né, às grandes navegações, especificamente com a mercantilização de alguns produtos. Então, se assume, embora não se tenha certeza, que o termo vem de drog, do holandês, que significava produto seco, né? Então, era um produto seco que era um conjunto de substâncias que, sobretudo na alimentação e na medicina, circulava pelos barcos e era vendido das colônias aos impérios. E aí, a esse termo drogo, né, produto seco, foi dando uma série de utilizações, o qual lentamente, né, foi se assentando para alguns medicamentos e porque hoje a gente vai entender, né, no senso comum, como que é uma droga, né? Claro que a droga também pode ser um medicamento especificamente, já vai falar sobre isso, mas geralmente quando se fala para droga alguém, no senso comum, vem aquelas substâncias que tradicionalmente a gente tem como o problema delas, né? O problema do assunto. E aí é importante ter uma atenção, porque mesmo essas substâncias que a gente vai entender como drogas e o termo geral delas como medicamento, elas têm uma definição pela OMS. Essa definição é qualquer entidade química ou mistura de entidades que são além das necessárias para a manutenção da saúde normal, cuja administração vai alterar alguma função e possivelmente estrutura biológica, né, do ser humano. Então, alterar função ou possivelmente estrutura biológica. Isso pode incluir desde uma aspirina, desde um antibiótico, até, né, o uso de cocaína, até o uso de LSD, né? Enfim, são substâncias que vão girar em torno do mesmo. Dessa definição geral, né, por assim dizer. O importante aqui é que a gente vai dar uma atenção mais específica a partir dessa primeira definição da OMS, né? Porque, afinal de contas, a gente não está numa aula aqui de medicina, embora ela nos ajude a debater o contorno desse problema. O nosso foco aqui, ou parte dele, vai ser aquelas drogas que são consideradas psicoativas. Aquelas que vão afetar, de certa maneira, o humor, o pensamento ou o comportamento, né? Um desses três sendo afetados. Como problema aqui é o primeiro passo que a gente tem que dar para diferenciar
do tema geral, né? E aí, a primeira coisa para sentar nas drogas psicoativas é que as drogas psicoativas, elas não têm apenas usos recreativos. Dentre os usos que a gente pode ter, né, nós temos usos medicinais, né? Então, por exemplo, deixar alguém imune, né, ao efeito da dor psicoativamente, né, imune a essa dor para poder fazer uma cirurgia, né, é um uso medicinal. Existe também os usos de manufatura. Então, por exemplo, né, as pessoas tomam café para ser produtivas. O café é uma droga psicoativa, ela vai afetar a tua concentração, vai afetar, né, a atenção que você vai dar a algo. E, portanto, usado diretamente na manufatura. Religiosos, como é o caso da ayahuasca, como é o caso da maconha nas religiões rastafares, ayahuasca nos casos, sobretudo, indígenas, mas também além disso, né? E assim como o tabaco mesmo para religiões, sobretudo indígenas dos Estados Unidos e outros lugares. Então, os religiosos ele transpira nisso, né? E como não lembrar também do uso do vinho por parte dos cristãos, sobretudo católicos, na Eucaristia, né? Que também é um uso religioso das drogas psicoativas. E tem, claro, aí a gente pode utilizar aqueles efeitos que vão, né, enfim, usos de múltiplos tipos. E aí, para diferenciar, o importante aqui, costumamos, quando falar de drogas, dividi-las em dois grandes grupos. Aqueles que vão ter maior presença e, portanto, maior consumo e disseminação, e aqueles que vão ter menor presença, né, no sentido de consumo e disseminação. As três maiores são o álcool, o tabaco e o café. E as três menores são a cannabis, a heroína e a cocaína. Por três menores, não quer dizer, vejam, que o senso comum vai identificá-las como menor. O senso comum, né, é como maior, né? O senso comum vê elas como maior, efetivamente. E menor o problema do álcool, tabaco e café. Não é verdade, né? O maior problema de consumo e problemas medicinais, sobretudo, estão relacionados a essas três substâncias, sobretudo álcool e tabaco, né? O tabaco é um dos principais causadores de problemas respiratórios, câncer, né? O problema do endurecimento dos vasos sanguíneos, circulação, e o álcool, sobretudo, uma das maiores causas de morte, né? Seja da própria pessoa por comer etílico, né? Aquela pessoa que, né, normalmente nas festas, isso acontece com frequência, né? O jovem vai lá, bebe muito, não está acostumado, né? Ou tanto faz a idade, né? Mas o fato é que exagera, não lembra no dia seguinte. Aquilo é um passo antes do coma etílico, e o coma etílico conduz à morte, e é frequente nos hospitais, nas madrugadas, receberem mortes por excesso de uso de álcool, né? Então, a própria pessoa se matar pelo uso de álcool, né, e não é necessariamente um alcoolista, ou então as pessoas que efetivamente produzem dano aos outros por causa do álcool. Então, dirigir bêbado, machuca alguém, bate alguém. O álcool é uma substância que ela reduz os efeitos do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a sua capacidade de identificar emoções na outra pessoa, quando você usa álcool, você não sabe se a pessoa está falando algo, sendo brincalhão ou se é agredindo. E nessas circunstâncias, o álcool incentiva, né, a conflitos e problemas. Não à toa que ela é considerada uma droga inibitória, né? As pessoas bebem muito para se divertir, para não pensar sobre o que estão fazendo, e isso tem efeitos negativos, né? Inclusive na violência, nos lugares recreativos, nas próprias casas, casos de violência doméstica, ou nos acidentes, né, que ocorrem por aí em função do uso do álcool. Sem contar que dessas três substâncias, o tabaco é conhecido como uma das que mais causa dependência no mundo. É uma das poucas substâncias cuja repetição do consumo é quase certo que causa dependência. E se livrar da dependência do tabaco é muito difícil, né? Ele é consideravelmente mais difícil que qualquer outra substância que a gente conhece, né? Então, o tabaco ele tem uma certa gravidade no efeito da dependência. E o álcool, embora seja pior para danos em termos biológicos e sociais que o tabaco, né, ele também tem um grande problema de dependência e a dificuldade, né, de tratar, sobretudo, a crise de abstinência do álcool, ela pode ser muito forte. Mas, embora essas possam ser de muito problema, as pessoas pensam nas três menores, que são aquelas que a gente já vai ver, né, a razão disso, mas são a cannabis, a heroína e a cocaína, que apresentam-se como o problema efetivamente que a sociedade precisa lidar com gravidade. E aí, só para mencionar, que embora haja essa divisão geral, lembrar que por maiores, nós temos também muito presente também os chás, como por exemplo a erva mate, né? Quem gosta de chá mate, quem gosta de erva mate, ele efetivamente tem um efeito psicoativo. O cacau tem um efeito psicoativo, o guaraná tem um efeito psicoativo, né? E de outro lado nós temos, por exemplo, nas que seriam menores, né? O MDMA, que é aquela
substância utilizada, né, para você, que incentiva o teu sistema empático, né, e aí e- incentiva a empatia, na verdade, como psicoativamente falando, e as metanfetaminas, né, que agitam, disparam, né, você fica bastante agitado e concentrado. O LSD, né, famosa droga dos anos 70, 60, conhecido por criar essas viagens, que as pessoas veem cores, as coisas falam com ela e tudo mais. A ayahuasca, que também é psicodélica nesse sentido, a ketamina e assim por diante, outras substâncias que também são presentes. Sem contar, entre as menos presentes, a gente também tem que falar aquelas que são produzidas industrialmente por farmácias, como os benzodiazepínicos, a sertralina, que é um antidepressivo, os anabolizantes, a morfina, o fentanil, a oxicodona, que são também derivados da planta do ópio, né? Assim como a heroína também é. Embora a heroína tenha um controle maior, uma regulação maior sobre ela. Pois bem, o que é importante de tudo isso é entender que essas substâncias que eu dividi aqui, eu falei para vocês, quando a gente fala de droga nesse sentido do senso comum do problema dela, sobretudo as menores, elas não são qualquer coisa consumida, usada para festa. As drogas, em particular, o discurso, o debate das drogas, elas entram como uma arma no conflito social. Ela instrumentaliza alguém para utilizar um sentido, direcionar um sentido do conflito social, né? Isso, inclusive, é uma expressão do Sebastian Scherer, né? Que, analisando a história do problema das drogas, vê que constantemente, quando surge um problema e, né, sociedade, ou estados, ou mercado quer regular um problema, eles instrumentalizam com frequência o problema disso que eles vão chamar drogas para resolver problemas sociais. Então, as drogas, elas começam a se separar do que efetivamente são como substância e com efeitos que eles produzem diretamente no corpo, né? E começam a se aproximar efetivamente de algo que já é distante delas, dos seus efeitos, que é como que socialmente a gente reage, regula e lida com as drogas, né? Que vai muito além do que ela faz efetivamente com o corpo. E nesse sentido, entender o problema das drogas não é entender o efeito que a droga produz, embora seja necessário partir nisso. Mas entender o tal do problema das drogas envolve entender o que isso significa em termos históricos, em termos dos conflitos históricos que elas instrumentalizaram e serviram como arma, né? E é nesse sentido que a gente pode falar da política criminal de drogas, nesses termos do senso comum, essas drogas de menor presença, a partir da ótica do que a gente chama de proibicionismo. E o que o proibicionismo é? É um sistema, né? É essa arma efetiva, né, dentro do conflito social, é isso que o proibicionismo é, né, que tem alguns fundamentos para seu funcionamento. O proibicionismo não é apenas uma política aleatória que vai afetar apenas exclusivamente, né, a questão médica ou a questão da saúde, né, ou a questão da violência. O proibicionismo ele vai ter como regime uma divisão e uma atuação, né, com 5 fundamentos, cujo princípio é que ele depende de uma legislação jurídica política, portanto, o sistema judiciário tem que apoiar isso, né, e permitir, né, que esse regime político funcione no sentido de legislação, política de saúde e atuação policial para regulamentação da ordem social, né? Então, é aqui nessa relação desses dois entes que a gente vai ver aparecer, que a gente pode chamar os 5 fundamentos, que eu já vou tratar deles, do proibicionismo. E esses 5 fundamentos, eles perpassam qualquer discussão do senso comum ou não do problema das drogas, porque são 5 fundamentos que explicam por que elas são proibidas e também por que existe um problema em justificar e sustentar isso em torno apenas exclusivamente desse regime jurídico político. Importante também aqui, e isso é uma coisa que o Barata ressaltava bastante, que ele produz um sistema fechado. Em outras palavras, ele cria um problema, ele propõe, existe um problema, e ele cria mais esse problema. Só que a solução para esse problema costuma ser ele mesmo. Então, como que você resolve o problema do fato de que as pessoas ainda estão usando drogas? Você deve proibi-las. Mas se elas ainda estão usando drogas, qual a resposta?
proibi-las. E, no entanto, as pessoas não deixam de usar drogas. Então, esse fato sempre costuma voltar para si mesmo. E aí, essa é a coisa, né? O proibicionismo vai impedir que as pessoas usem drogas, mas elas não estão parando. Mas é porque falta isso. Elas não estão parando e falta isso. Então, você sempre volta e reforça esse sistema e acaba por não regulá-lo ou abri-lo, né, para externalidades que permitam lidar com ele. Né? Então, políticas alternativas dentro do proibicionismo são muito pequenas, isoladas, sem, né, força, efetivamente, de conseguir quebrar. Né? E por isso, quando você quebra um pouco dele, ele vai se estilhaçando. Né? Uma metáfora aqui interessante é pensar a própria queda do comunismo. Né? Durante todo o período da União Soviética, se dizia, se imaginava o regime soviético muito estruturado, né? Um regime burocrático forte. Do dia para a noite tudo aquilo caiu, né? Porque era um sistema fechado. Todo, né? Existia um sistema é, de investigações, sistema de polícia secreta, existia um sistema burocrático e existia todo um sistema de pessoas beneficiadas com aquilo, do mais baixo ao mais alto, né? Que aceitavam certas condições. Na hora que a estrutura muda minimamente, porque alguém ali está descontente, né? E propõe uma outra coisa, aquela coisa, né? Vem, centenas de anos caem, né? E, né, como dizem revolucionariamente, né, os dias começam a virar semana, meses, né? E meses viram anos, né? Então, anos viram séculos. Então, em questão de um ano, um sistema que durou 100 anos some do dia para a noite. Né? E o proibicionismo tem essa característica. Ele é um sistema fechado, muito rígido, né? E, ao mesmo tempo, abalá-lo é muito difícil. Mas também, quando se abala, as chances são dele despencar como um grande edifício, né, na hora que se ligam à dinamite. Importante desse sistema também é que, historicamente, isso a gente tem que entender, e não vamos poder aprofundar agora muito a fundo, mas o importante dele é entender que ele é um sistema mundial, e esse sistema mundial, ele é aplicado em todo o mundo. Não é o Brasil que tem problema com as drogas. O mundo inteiro tem uma legislação de proibição das drogas. Isso não vem da 11343, né, do, do Código, é, da legislação extravagante do direito penal, né? Não vem de lá. Ela vem especificamente de uma legislação que está patenteada na ONU. E é curioso, né? Que é quase como a Constituição. Então, a Constituição, no artigo 5º, fala de direitos. E aí tem uma seção ali que é falar dos crimes hediondos, né? E das drogas, né? Vedando a anistia, indulto, assim por diante. Mesma coisa acontece. Então, a ONU, que é para, né, colocar os direitos de todo mundo e garantir, né, a convivência pacífica, vai regular uma coisa específica com um mandado de criminalização. E isso vai ser proposto pelos Estados Unidos e vai ser controlado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos emite um relatório todo ano para dizer que países estão obedecendo ou não a esse regimento, né? E países que não estão, por exemplo, o Uruguai ou a Bolívia, né, vão ser penalizados por isso, né? Embora países que sejam amigáveis aos Estados Unidos não são penalizáveis, embora produzam tenham muito mais droga. O Afeganistão, quando eles ocupavam o Afeganistão, era o maior produtor de ópio do mundo e nunca foi penalizado pelos Estados Unidos, embora fosse o maior produtor de ópio que produz heroína. Tem um problema gigantesco, né, da produção de dependência contemporânea por uso de derivados do ópio, né, e da heroína, morfina, assim por diante. E não era um país penalizado, mas outros são. Então, isso também, mais uma vez, lembrando que ele é uma arma dentro do conflito social. Então, a proibição ela é direcionada para certos fins. E esse direcionamento tem sido muito útil para os interesses dos Estados Unidos, que emitem relatórios de quão bem nos comportamos ou não em relação a essa vontade, no qual os Estados Unidos são vistos como, em última análise, a grande vítima dos outros países, né, pela existência das drogas. Também é importante aqui lembrar que a história, né, começa com um movimento social, sobretudo de mulheres pela temperança, né, que são mulheres extremamente conservadoras dos Estados Unidos, no interior, que se mobilizavam, sobretudo, pela temperança, no sentido puritano, né? Não podemos permitir a contaminação, e aí vinha, né, das pessoas pelo álcool. Né? E aí, mobilizando a sociedade para contenção disso, começa um movimento de que nada pode vir, né, do uso do álcool ou de qualquer outra substância que afete nosso psicoativo. Só Deus, né, tem essa prerrogativa. E esse movimento, que até hoje tem suas raízes no que a gente pode chamar às vezes de movimentos parentais, né, os pais preocupados com as drogas, né, uma semelhança, uma origem em comum com esse problema e a forma como o movimento de temperança foi proposto, né, e como ele é pensado, né, que não podemos tolerar nada, zero, qualquer coisa que seja relacionado às drogas, porque é muito perigoso tudo isso.
né? E é assim que o problema é lidado, né? Não tem matiz aqui, é tudo ou nada. E, portanto, o movimento da temperança, ele vai lançar a forma como o proibicionismo se propõe como política, que é, em termos de consumo, é abstenção absoluta, né? Ela proíbe a ideia de proibição, a proibição da existência das substâncias, né? Cuja política para os indivíduos é abstenha-se. E essa abstenção vai ser forçada mediante os instrumentos de coerção, que vão ser chaves aqui para isso, né? E essa forma que começa com esse simples momento de tolerância vai hoje ser conhecido como a guerra às drogas. A guerra às drogas é o momento contemporâneo, né, que começa, e contemporâneo é estranho, porque é um período grande, mas começa ali no final dos anos 70, 80, sobretudo com o Reagan, mas a partir do Nixon, que nos Estados Unidos vai propor isso e vai se disseminar, né, para o mundo todo, sobretudo o Brasil é um dos países que mais leva afinco essa proibição em termos de encarceramento das pessoas, né, que é uma legislação criminalizante. Também aqui vai regular de maneira extrema qualquer veto, né, ou vai regular de maneira extrema o uso ou consumo, vai vetar, né? E isso se aplica a uma regulamentação muito pesada para qualquer uso que seja fora da recreação, né? Então, plantação, produção, uso religioso, medicinal, industrial das substâncias, né? O cânhamo é uma substância industrial muito importante. E o número de regulações que existem, controles que existem são muito grandes. Da mesma forma, a questão medicinal, né? Regulação que vai recair sobre as substâncias é enorme, né? Se um cientista quiser pesquisar um cannabis medicinal, as chances de ele conseguir são muito pequenas. Alguns poucos países em locais, sobretudo, que não estão sob tanta influência, né? Americana conseguem, né? Então, Alemanha faz pesquisa com cannabis medicinal, Inglaterra, o próprio Estados Unidos, né? Holanda. Mas no Brasil a dificuldade disso é muito grande, né? Muito burocrática, muito pesado, um controle enorme, né? É, e nesses termos, né? E aqui que eu quero fincar com vocês para terminar essa aula aqui, quando a gente fala de proibicionismo, né, a gente tem que pensar nos 5 eixos que fundamentam essa política, né? Esses 5 eixos, esses 5 fundamentos dela, né, desse proibicionismo, ele gira em torno, né, é um ciclo mesmo, é um sistema, né? Ele começa pela moral. O que é a moral? Nesse caso do proibicionismo, né? É a moral do abstenha-se, não consuma, não usa, né? Não use. Afaste disso, o perigo que isso tem. E nesse sentido, ele supera a ideia de uma, digamos, moral liberal, né? Ele tem uma ideia de moral no qual os outros mandam o que você tem ou nem tem que fazer, né? A moral liberal, tradicional, vai dizer que é sua decisão fazer o que você bem entender com você mesmo. É, e, digamos, essa moral vai realmente restringir essa possibilidade, né? Tratar as pessoas como infantis, crianças, que devem ser reguladas por valores acima, né, delas. Não à toa, que é um grande debate aqui, especificamente, né, dos liberais no século XIX, dos ingleses contra, né, uns movimentos, sobretudo, conservadores, né, mas não só os conservadores, né, os liberais do século XIX diziam, é um absurdo, vamos dizer, que um governo proibisse o consumo de porco, né. Eu decido se eu quero comer porco ou não, se é antigênico ou não, diziam os liberais, né. E fazendo uma metáfora clara, os muçulmanos, né? Os muçulmanos, os judeus, não vão comer certas carnes. E quem são eles para dizer o que eu posso fazer? Né, jogando um pouco a crítica aqui a um país que era majoritariamente cristão, né, que a mesma paralela pode ser feito. O interessante dessa moral abstencionista, né, é que ela é tudo ou nada, né? Então, sempre existe um risco de contaminação. O perigo sempre está ali. E existe sempre essa vigilância necessária para não permitir que os outros caiam, né, nesse pecado, nesse erro, né? E daí que as duas bases mais importantes, essa ideia religiosa que está por trás, sobretudo cristã, mas não exclusivamente, e de outro lado também a ideia paterna, né? Pessoas que sabem mais dizem o que eu vou fazer sobre eu mesmo. E eu já comentei que existe uma resposta a isso, que é a perspectiva liberal, né? Mas tinha outra resposta também. Boa parte das substâncias, e a gente já vai falar de dependência brevemente, mas boa parte das substâncias que existem aí, o álcool, né, no caso, que queriam proibir, o tabaco, todas elas criam também potencialidades no ser humano, né? Brincar com o psicoativo ali é perigoso, mas a gente tem aprendido, por exemplo, com o café, né? Ah,
trabalhar com esse tipo de coisa, né? E quando a gente cria esses matizes extremos, a gente deixa aí, com isso, de negar uma das potencialidades humanas, né? Que é entender seu meio ambiente, expandir efetivamente suas capacidades psicoativas, em muitos sentidos, e poder compreendê-las ou não. Claro que aqui existe um balanço, né? O que vai expandir e o que é, né, se alienar. E por isso que uma moral que não seja um lado liberal alienante, lado conservador alienante, uma moral efetivamente vai entender as drogas como uma ferramenta que depende muito do objeto e do produto que se está utilizando com aquilo, né? Porque é possível, sim, né, ter usos emancipatórios das drogas, né? Então, tomar um café para acordar de manhã cedo um dia cansado, né? A maconha é tradicionalmente usado, né, por universitários para socializar, ou então ayahuasca para ter uma relação espiritual religiosa, né? Enfim, existem questões morais que podem ser emancipatórias para os seres humanos. Um artista que quer ter novas experiências para poder pintar, tocar uma música diferente. E, no entanto, tem ali também o risco de alienação, né? E essa tensão que existe entre as drogas em poder alienar naquela pessoa, que daí é uma pessoa que se torna dependente química, que não consegue mais ser capaz de, né, superar, né, suas ferramentas, é onde a tensão maior moral se encontra, né? E acho que por isso que sempre né, preciso pensar como essa moral está arraigada na sociedade que a gente vive e como trabalhar isso dependendo da sociedade, sem precisar ir para um lado paternalista, para um lado extremo, é, liberal, faça o que você quiser com o seu corpo. Um segundo fundamento é o fundamento sanitarista. E por sanitarista, a gente está se referindo aqui ao como a proibição encara o problema médico, que é de limpeza, no sentido de o que a gente pode garantir é que a única coisa que pode ser administrada, né, em termos sanitários é controlado por médicos, né, e que o uso da substância vai ter o risco necessário do efeito de veneno, né, de efeito do perigo que existe disso, né. Então, o sentido tradicional do sanitarismo é efetivamente ver as drogas como um problema que deve ser cuidado e administrado por médicos. E aqui não é, quando a gente faz a crítica a isso, não é desmoralizar o sentido médico, mas é que os médicos não são os únicos que podem opinar sobre drogas psicoativas. Eles podem dar opinião, informação e trabalhar junto com você, né? Mas no sentido sanitarista, o problema maior é que a política de proibição, ela costuma criar problemas quando você proíbe qualquer consumo de droga, no sentido sanitarista, ou não permite, né, que exista um acesso a isso, que joga ela para, digamos, as margens da legalidade. Essa margem à legalidade significa, frequentemente, né, que as pessoas vão utilizar de meios que são pouco sanitários, insalubres para uso de drogas. Um exemplo típico do Brasil é fumar, especificamente, o crack com latinhas. Porque o crack, né, um crack é uma substância parecida, muito parecida com a cocaína. A diferença é que o crack, ela é fumada. Quando você utiliza o crack direto na latinha, existem metais ali, existe a tinta da latinha, existe o metal do alumínio, outras coisas ali que você está inalando muito além do crack. E essas substâncias, sim, são capazes de afetar de maneira que não dá para retornar mais suas capacidades cognitivas. Então, metais pesados circulando no seu corpo são mais perigosos do que o mero consumo do crack. Então, jogar na ilegalidade de substância e não permitir, por exemplo, que a pessoa consuma de uma outra forma, cria um problema que não é sanitário. Então, existe um problema direto ali nessa relação moral-sanitarismo e do total controle dos médicos dessa substância, que na prática começa a sair, né, pela tangente e não criar os efeitos desejados, né? Que os médicos sejam aqueles que nos direcionem, digam melhor para o nosso corpo. Nesse sentido, né, existem políticas alternativas a isso, que é a redução de danos, né, procurar formas que as pessoas consumam de maneira salubre, se elas tomam essa decisão de fazer isso. O problema é que essas, né, então, por exemplo, a distribuição de cachimbo, né, para que as pessoas, cachimbos que não sejam de metal, que as pessoas possam consumir, né, aí já vamos falar o que acaba acontecendo, né, que aí os policiais vão atrás das pessoas com cachimbos para prendê-las, mas, sobretudo, no campo sanitarista, existe um grande problema aqui na política de redução de danos, é que ela acaba também não resolvendo 100% do problema, né? Porque uma política proibicionista, uma política tudo ou nada, ela não consegue regular efetivamente qual que é a melhor medida ou não da redução de danos, de acesso a isso. Diferente, vamos pensar, né? Quando a gente tem um problema grave de saúde coletiva no país, né, de saúde pública, os médicos, né, os responsáveis,
da saúde pública diziam: agora vocês saiam de casa e trabalhem, agora recolham-se em casa e fiquem em casa para proteger os outros do Covid. Temos um problema de pandemia. Então, essa regulação, ela variava muito de acordo com a estatística de como que o problema era lá fora, se ele estava melhor ou pior. Nesse modelo sanitarista do proibicionismo, essa regulação não existe. Essa regulação é tudo ou nada. Não pode, ou no máximo, uma redução de danos. Então, não existe ali uma calibração por parte dos médicos de como fazer esse controle, né? Porque efetivamente essa não é a preocupação da política. Ela está vinculada a todos esses fundamentos. Ela é dar controle ao médico, dizer não à substância, dizer o que ele pode ou não pode ministrar, o que ele quer ou não quer ministrar. Então, esse é o lado dele, tem mais poder. Dá poder também àqueles que decidem o que uma lei diz ou não diz sobre ser proibir ou não proibir uma droga, né? Mas efetivamente não te dá um critério de calibração do que a droga pode ou não, melhor, pior, está onde investir mais recurso, qual ir atrás, né? Em que medida que a gente está vencendo, em que medida que não está vencendo. Esse critério, ele é completamente perdido, ele está fora aqui do espectro de discussão de saúde pública, né? E aqui em terceiro lugar, a gente tem a segurança pública e segurança internacional, né? Vou tratar delas um pouco correlacionadas. Em segurança pública, que a gente fala sobretudo da forma como a proibição é aplicada em termos de criminalização. E o que acaba acontecendo, sobretudo no Brasil e nos outros países, é que a regulação da pobreza, sobretudo daqueles sujeitos que são considerados como mais perigosos, acabou indo e sendo instrumentalizado pelas drogas. Quais drogas? Aquelas que mais circulam entre aqueles sujeitos, né? Que são mais vulneráveis, mais pobres, mais marginalizados, né? Então, a segurança pública vai tratar do problema da droga como um problema de ordem pública. Essa ordem pública, esse problema de segurança, portanto, não vai recair, né, sobre o problema, efetivamente, da mãe que está tendo os bens roubados pelo filho que é dependente, ou do marido que usa cocaína e bate na mulher, e, portanto, não cai sobre a violência contra a mulher, não cai sobre né, a violência contra a mãe, não cai sobre, efetivamente, o homicídio que um traficante produz por outro, não cai sobre a violência específica. Eles vão tentar atingir a apreensão da droga, o vendedor da droga e, sobretudo, quem está na ponta. Então, o consumidor, né, e o pequeno traficante. E esse efeito universal, sobretudo no Brasil, ele teve um fenômeno muito interessante. Justamente nos anos 80, quando a gente acaba criminalizando de maneira mais mudando, né, esse regime, no qual a polícia acaba perseguindo muito mais o problema das drogas e criminalizando do que antes, né, onde ia muito mais atrás de vandalismo e tudo mais, é que o encarceramento da polícia por drogas acabou substituindo o que era antes a apreensão por averiguação, né? Que você prendia uma pessoa, deixava a pessoa ali que estava incomodando por 24 horas, 48 horas presa, às vezes até mais, deixava a pessoa presa e depois soltavam, né? Essa prisão por averiguação sumiu. E na prática eles utilizam um instrumento para regular, sobretudo, quem pode estar causando problema, sobretudo a partir das drogas, né? Então eles procuram as pessoas que estão causando problemas e prendem elas. E quando não, também os traficantes. E aí entra todo um sistema de manutenção da ordem pública que recai sempre sobre os mesmos. A Rosa Del Olmo tem uma reflexão muito interessante aqui. Ela fala que o problema da droga ela gira sobre o que chama ideologia da diferenciação. O que essa ideologia da diferenciação é, né? Essa ideologia da diferenciação. É uma diferenciação, né? E já vamos ver por que ideologia. Uma diferenciação que vai dizer, existem aqueles que são os traficantes, né, e aqueles que são os consumidores. Essa diferenciação que o sistema de segurança pública faz. Eles vão dizer, bom, tem aqueles que são os usuários, consumidores. E os consumidores, eles são a grande vítima, né? O dependente químico. Esse, teoricamente, não deveria ser preso, ele deveria ser né, uma pessoa tratada, porque ela não está nas condições normais por usar drogas, né? E o traficante é aquele que é perigoso, aquele que está disciplinando a substância, né? Por que ela diz que isso é uma ideologia, né? Essa diferenciação, e não é uma categoria sólida. E, inclusive, nossa lei, quando propõe isso, na verdade, está fazendo uma proposta ideológica. Porque, na prática, todo consumidor acaba sendo um pouco traficante. Porque, por tráfico, primeiro que são inúmeros verbos ali, mas por tráfico envolve posse, envolve distribuição, e as drogas costumam ser consumidas, né, coletivamente. Então, é normal, né? Universalmente, um sujeito que está fumando uma maconha, ele passa um baseado para outro. Pronto, tráfico de drogas, né? É frequente também que quem consome vende para poder consumir mais, né? Revende por um valor maior, compartilha, né? Carrega por aí, guarda em estoque, né? Então, essas categorias costumam ser misturadas. É muito difícil você separar especificamente quem é o consumidor, especificamente, dependente ou não, e quem é o tal do traficante. É muito difícil. O traficante, mesmo aquele padrão que a gente imagina, costuma ser um grande usuário de drogas, né? E nesse sentido, poderia ser considerado como um consumidor vítima. E, no entanto, ele não é. Porque ela diz, isso é uma ideologia que separa, sobretudo, aquilo que a gente vai chamar de classes perigosas, que são os traficantes, daqueles que são vistos como as classes vítimas, né? Que são as classes
de elite e classes médias, assim por diante, né, que são vítimas do sistema. A essas pessoas vai se encaminhar para o sistema sanitarista, no qual o médico paternalisticamente vai dizer: você está sofrendo disso, isso tem que ser corrigido dessa forma, né? E existem bons programas de tratamento para dependência, com boas intenções, não é isso que se trata a falar, mas se trata do fato de que se joga essa pessoa para uma situação de vítima e com outro se recai sobre a segurança pública. E isso é uma ideologia, efetivamente, né? Não existe diferenciação clara do consumidor ou do traficante na parte da segurança pública, né? Sobretudo quando a gente fala nessa escala mais local, né? Nas cidades, nas vilas, não na produção externa e tudo mais. Então, a segurança pública ela trabalha com essa ideologia e costuma desfavorecer, e ela é instrumentalizada de maneira muito efetiva. Não à toa, né, que quando um problema existe o tal do kit flagrante, né, que os policiais carregam consigo frequentemente, quando desejam, né, fazer uma abordagem e não conseguem, eles podem ter um flagrante com eles, né? Isso pode ser uma arma, pode ser simplesmente um pouco de uma maconha, umas buchinhas de crack e tudo mais, que jogam a pessoa para responder por tráfico. E os processos por tráfico, se existe a palavra do policial e uma substância apreendida, a chance de ter aquilo revertido, seja com defensoria pública ou advocacia ou não, é muito pequena. O pessoal vai acabar pagando por aquilo. Então, é uma arma muito útil para quem quer manter especificamente esse tipo de controle. Em termos de segurança internacional, né, o importante aqui é ver que essa dinâmica de países vítimas e países consumidores se repete no mundo inteiro, né? Mas agora, quem que é o perigoso? Perigoso é o terceiro mundo. Perigoso é a Bolívia, que tem a planta coca. Perigoso é o Brasil, que é o distribuidor que permite que a droga chegue na Europa, né? Perigoso é a Colômbia, né? O México, que produz a morfina. Eles são os perigosos. E sobre eles tem que vender armamento, exército, prisão. E os Estados Unidos têm que controlar e regulamentar, né? Especificamente se eles se comportam bem ou mal. A Holanda, né, que tem drogas artificiais e produz drogas artificiais e experimenta com drogas. A Holanda não é um país perigoso. A Holanda é um país, no máximo, vítima. Os Estados Unidos é um país vítima. Sofre com a exportação dos países de terceiro mundo, que vitimiza a sua população pelo problema da droga. Então, essa dinâmica ela se repete. E se repetem também os instrumentos para isso. Então, as regulações internacionais, as sanções internacionais para os países, né, vão afetar diretamente aqueles que estão sendo vistos, né, como vítimas ou bem intencionados ou não dos países que são produtores e distribuidores de drogas. Aí, de um lado, tem as convenções internacionais, e de outro lado, nós temos especificamente o Sistema Internacional de Venda de Armas, de Exércitos, os planos, né? Então tem o Plano Colômbia, o Plano Mérida, né? As iniciativas, né? A Iniciativa Mérida, e assim por diante, que alimentam toda uma indústria bélica, né? E é curioso que nisso sempre existe uma grande contradição. Os maiores países produtores e vendedores costumam ser os países onde os Estados Unidos têm mais intervenção, né? E justamente quando chega o Afeganistão dispara sua produção de ópio, que acaba sendo heroína e que vai chegar aí e causar problemas gigantescos de dependência, no período que ele invade efetivamente o Afeganistão, né? A mesma coisa acontece com a Guerra do Vietnã, né? No período de invasão da Guerra do Vietnã, foi quando teve um boom ali naquele triângulo asiático de produção de heroína, que eram aliados dos Estados Unidos, que vem revendia aquilo que chegava também nos Estados Unidos. Então, esses países, assim, sobretudo de grande intervenção americana, costumam ser justamente que eles acabam vendendo, né? Para os Estados Unidos, que é onde ele mais está intervindo. Ele é uma arma interessante ser mediar e ser regulada, né? Porque você pode jogar para os outros o problema e utilizá-la justamente para manter sua ocupação, de justificar sua ocupação, justificar gastar recursos militares nesse aspecto e manter também a população controlada. E aqui a gente termina no econômico. O econômico é o fato de que se fala das drogas, sobretudo os lucros bilionários, né, que se compõem e que os traficantes ganham em cima das pessoas, a vitimização das pessoas, mas esses lucros se concentram sobretudo nos grandes bancos, né? Quando a gente fala da concentração, né, de renda, a gente tem que pensar numa ampulheta invertida, que eles chamam, né? Uma ampulheta que ela é funila no meio e é grande nos extremos. Por quê? Porque a grande riqueza se concentra no meio, que é onde toda a riqueza passa. Então, no centro onde se produz e no extremo onde se vende, está pouco do dinheiro, ele é muito fragmentado, né? Embora ele aumente muito exponencialmente, né, dada a proibição. A própria proibição aumenta o lucro da substância, porque ela se torna proibida, portanto, mais difícil de chegar. Então, né, ele aumenta a distribuição disso tudo. O fato é que os lucros, eles estão concentrados sobretudo naqueles que intermediam em grande escala, daquele cara que tem um contato para a droga chegar nos Estados Unidos ou chegar na Europa. E, sobretudo, os bancos que lavam esse dinheiro. Frequentemente, grandes bancos,
dele, por exemplo, o HSBC, bom, né, costuma ser penalizado, né, às vezes por terem né, dinheiros que aparecem, que eles não conseguem justificar, né, e de onde? E aí diz os Estados Unidos, se suspeita que esse dinheiro pode ser de vir, né, de grandes grupos criminosos e tudo mais, e sancionado a cada tanto. Existe uma lavagem de dinheiro, do qual instituições financeiras são beneficiadas, e não são, né, digamos, o cara que tem uma casa boa e grande numa periferia, né? Onde concentra o dinheiro, é nesse grande salto, nesse grande pulo, onde grandes contatos institucionais nos estados e grandes contatos, né, com bancos, com empresas, é o que permite efetivamente concentrar ali em alguns poucos sujeitos o grande dinheiro que é arrumado e que não chega efetivamente neles, né? E se chegar um outro, vai se apropriar dessa posição de benefício, vai concentrar. Então, a coisa costuma ser funilada ali. Esse é o problema econômico da droga, né? Então, a droga ela supõe que você proibir vai dificultar, né? E ao aumentar o valor dela, pelo mercado capitalista, ao aumentar o valor dela, aumenta o interesse em investir nela. E isso estrutura toda uma hierarquia de produção, no qual aqueles são mais beneficiados não são as pessoas que mais são né, penalizadas por ela, né? E sobre o qual o discurso cai, que é quem produz os extremos camponeses, que vão produzir em circunstâncias extremamente precárias na Colômbia, na Bolívia, no Peru, a coca, né? E de outro lado, aqueles que vendem no varejo, né? A droga por um preço X, mas o corpo deles, o trabalho deles é um preço barato, né? Circunstâncias de trabalho extremamente precárias, são inaceitáveis as condições de trabalho, né, de quem vive nesse varejo, é inaceitável esse tipo de condição, a gente não aceitaria nenhum tipo de trabalho isso, mas é a condição de vida deles, que eles vivem, e são os mais penalizados, né? Então, economicamente, essa é a maior contradição de todas, é esse mercado ilícito que acaba criando sob a justificativa de que, na verdade, é a solução econômica de proibir e resolver o problema todo da droga. O que eu quero dizer com tudo isso é, se a gente analisa o problema da droga, todos esses fundamentos, eles aparecem quando eles aparecem no discurso senso comum e remetem, né, com frequência à ideia do proibicionismo como um todo, ela vai remeter sobretudo ao problema primeiro da moral, mas ela vai se desdobrar e vai ter o discurso médico. Isso vai desdobrar. Você vai ter o discurso de segurança pública, do problema das pessoas que roubam, que usam violência. Ela vai se desdobrar no problema internacional, nas convenções, no controle dos Estados Unidos, das sanções, né? E vai se desdobrar também no campo econômico, efetivamente não podemos permitir que a droga esteja presente, que ela seja de fácil acesso e que baixe seu custo, né? E, no entanto, em cada um desses fundamentos, o fundamento que, quando você analisa eles, eles se desmontam em si mesmos, né? Eles parecem reforçar sempre uma imagem que não parecem dar conta. E aí a pergunta é o que significa se a gente sai de uma imagem de proibicionismo para pensar nas drogas? E o mais interessante é que não pensar no proibicionismo nunca significa pensar na distribuição irrestrita, sem controle, para permitir que crianças abusem, desabusem. Mas é começar a pensar efetivamente em cada um desses pontos com seriedade, sobre o que é a droga, qual que o efeito né, que ele está produzindo, o efeito negativo, como é que a gente consegue regular. Não é a mesma coisa o consumo de maconha, o consumo de álcool, o consumo de tabaco, o consumo de cocaína e crack. E para cada uma delas tem que ter uma política direcionada, uma reflexão social, moral sobre o assunto, uma discussão sobre segurança pública e violência, uma discussão sobre que medidas né, e onde pode, não pode, como que isso tem que ser regulado. Quando a gente joga essas drogas num bolo só e coloca elas sobre a ótica do proibicionismo, a gente cria um grande pepino e um grande problema que não tem meio termo, não tem como conseguir lidar, não tem como pensar com matiz, né? E assim como, né, um grande prédio pode desabar, né, mas a gente tem que ver quão fortes são os fundamentos. Esses fundamentos parecem muito fortes, mas não são tanto assim, né? E como um grande tigre de papel, ele tem risco de cair. Mas para isso é preciso apontar para esses fundamentos, ir neles, criticá-los, e aí, a partir disso a gente consegue então começar a pensar no que é uma droga num sentido mais humano mesmo, né? Qual que é o problema que ele cria, como que a gente tem que levar isso a sério, como controlar isso socialmente para o benefício e emancipação das pessoas, né? Para diminuir a violência, para controlar a dependência. E aí a gente pode pensar nesses termos realmente com uma preocupação que não é efetivamente uma fórmula que, enfim, tem dado bastante prisão, muita morte, muita violência, muita dependência química, muito interesse centralizado
econômico e pouco benefício para a maior parte da humanidade, né? Isso exige um desafio para todos nós. Um pouco era essa minha aula, eu queria agradecer a vocês a atenção e deixar por aqui.